Fala galera, mais um vídeo iniciando aqui no canal. Esse vídeo é uma continuação do vídeo passado, mas para você que não me conhece, eu me chamo Reginaldo e eu posto todo santo dia aqui no YouTube e nas outras redes sociais falando sobre como eu venci a obesidade. Eu cheguei a pesar quase 200 quilos, venci a obesidade ao eliminar 103 quilos. Mas é o seguinte pessoal, bora lá, né? Esse vídeo aqui nada mais é que uma continuação do vídeo passado, que vocês podem ver no título do vídeo, basicamente tudo que eu fiz e faço em relação à refeição livre. Tranquilo? Eu te recomendo muito a começar a assistir o vídeo passado, porque o vídeo passado tá cheio de informação legal em relação à refeição livre. Mas bora lá, bora continuar o raciocínio, né? Depois que no vídeo passado eu falei sobre como eu identifiquei o problema que eu tinha com refeição livre, como eu comecei a lidar com esse problema, como eu consegui melhorar, então bora para a parte prática, né? Como eu lidei de fato com uma relação mais saudável com a refeição livre. Então assim, pessoal, eu comentei no vídeo passado, né, sobre essa questão de eu estar vivendo em favorecimento da refeição livre somente. Eu passava a semana toda pensando, meu Deus, eu preciso logo que chegue o final de semana para eu poder comer as coisas que eu quero, né? Quando eu vi que isso estava sendo um problema, eu comecei a dar uma segurada nesse pensamento, né? Como eu fiz para segurar esse pensamento? Eu comecei a reduzir o consumo das calorias da refeição livre, né? Eu comecei a reduzir as coisas que eu estava comendo em relação à refeição livre. O que era antes, assim, mais borra alimentar, tipo assim, eu fazia de refeição livre, às vezes eu, sei lá, quero comer hambúrguer, comia 2 hambúrgueres com milkshake. Eu comecei a reduzir. Em vez de comer 2, eu estava comendo 1 somente. Estava tomando só milkshake com hambúrguer. Em vez de comer uma pizza inteira assim, galera, eu garanto comer uma pizza inteira. Eu tava deixando para dividir com um amigo, né? Tava fazendo rolês com os amigos. Falei, pô, mano, vamos comer alguma coisa hoje no domingo? Vamos comer alguma coisa aqui em casa? Vou fazer alguma coisa pra gente comer e tudo mais. Então eu já tava diminuindo bem a questão das calorias. Por quê? Para eu ter um controle e dizer assim para mim mesmo, olha, refeição livre, mas não dá para jogar solto, não dá para comer tudo que eu quero, senão perde o propósito, né? Perde essa relação com a comida um pouco mais saudável que eu demorei muito tempo para conseguir, entendeu? Só que isso, o tempo foi passando e eu consegui ter um equilíbrio em relação a tudo isso, né? O que é o equilíbrio em relação à questão da refeição livre, né? É justamente esse ponto da gente conseguir passar a semana tranquila, fazendo dieta, treinando, fazendo cardio, e ao chegar no final de semana eu consegui fazer uma refeição livre sem desespero, ou seja, sem passar o dia todo pensando nisso, porque quem tem problema com a comida é triste, galera, é triste, sendo bem franco com vocês. A gente fica naquela expectativa de querer comer e acaba se sabotando, passando o dia todo pensando nisso. A gente não consegue produzir, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer nada durante o dia, porque esse pensamento fica na tua cabeça, né? Então gera toda essa expectativa. Eu demorei muito tempo para ressignificar isso daí, muito tempo mesmo. Eu costumo dizer que a pessoa que tem problema com a comida, né, que tem uma compulsão de descontrole alimentar, é semelhante a uma pessoa que lida com outro tipo de vício, né, no caso em relação ao consumo de droga. Mas esse é um vídeo que é bem interessante também, que eu queria comentar com vocês essa questão, porque é um assunto pertinente, a gente precisa comentar, a gente precisa falar sobre isso, né? As coisas são muito parecidas mesmo, até a forma do tratamento é bem parecido. Mas enfim, então eu consegui encontrar esse equilíbrio bem legal, sabe? De passar a semana de boa e chegar no final de semana a comer. E assim, Reginaldo, tu defende a ideia de a refeição livre tem que ser algo controlável? Eu acho que não, né? Senão perde o sentido de ser livre. Porém, entretanto, todavia, como tudo na vida, a gente precisa de bom senso. Não dá pra gente simplesmente falar assim, a refeição livre, e eu passar, tipo assim, a tarde comendo, usando a justificativa que eu tava fazendo uma refeição só. Por que eu te falo isso? Porque eu fiz isso. Às vezes eu falava assim, olha, eu vou fazer refeição livre no domingo à noite, então no sábado à noite. Eu começava a comer às 6 da tarde e parava meia-noite. Porque na minha cabeça eu ficava me enganando, falando assim, não, é uma refeição só que não era. Então quando eu falei pra mim, olha, vai ser isso daqui, vou me sentar aqui, vou sair de casa pra comer isso daqui, e essa aqui vai ser minha refeição livre. Acabou. E também eu peguei um pouquinho de porrada até conseguir chegar nisso daí. Então, comia hambúrguer, comia pizza, às vezes saía para comer comida mesmo. Era um pouco difícil porque como eu já como muita comida durante a semana, o meu paladar enjoava de querer comer comida no final de semana, sabe? Principalmente na questão da própria refeição livre em si. Só que aí eu cheguei num ponto onde foi difícil eu aceitar que eu tinha que dar uma segurada na refeição livre, porque meu peso tinha travado. E lembra que eu falei que eu comecei a fazer refeição livre desde o comecinho? Desde quase 200 quilos, aí eu fui perdendo peso, né? 190, 180, 170, 160, enfim. Quando eu cheguei mais ou menos aos 120 quilos, 115 quilos, meu peso começou a dar uma travada. O que era dar uma travada? Eu tava fazendo refeição livre do mesmo jeito que eu tava fazendo, tranquilo, de boa, só que eu não tava conseguindo mais ter a mesma perda durante a semana.
aqueles 2, 3 quilos que eu tava perdendo, assim, durante a semana, já não conseguia mais perder, já virou 500 gramas. Aí eu comecei a passar algumas semanas sem mudar o peso na balança, e eu fazendo dieta. E eu falei assim, nossa, meu peso deu uma travada, e agora? O que eu tenho que fazer? Já não dava para fazer mais cardio, porque eu já estava no talo fazendo cardio, não aguentava mais fazer cardio, a dieta já estava bem apertada, então eu vi que eu deveria ter um pouco mais de constância na dieta. Então, em vez de eu fazer refeição livre uma vez por semana, eu mudei para fazer refeição livre a cada 10 dias. E o metabolismo deu uma melhorada, comecei a perder peso de novo, voltei a perder peso de novo, só que chegou naquele outro ponto. Com 10 dias de refeição livre, ainda assim meu peso estava travando. Travou mais ou menos lá pelos 100 quilos, assim. Então eu botei na minha mente o quê? Que eu só ia voltar a fazer refeição livre quando eu enxergasse 2 dígitos na balança. Coloquei como meta, eu falei assim, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer dieta full aí, se for para passar um ano, para perder esses 6 quilos, mas eu vou ter que fazer e só vou voltar a fazer refeição livre quando eu perder esses 6 quilos. Então, o que foi que aconteceu? Eu passei o maior tempo da minha vida, da história, assim, de dieta sem fazer refeição livre, que foram em torno de 62 dias. Eu passei 62 dias, digamos que no deserto, sem fazer refeição livre. Que foi quando eu saí de mais ou menos 107 quilos, por aí assim, para 97. Né? Eu deixei para me pesar numa data específica e quando me pesei eu tinha perdido esses 10 quilos aí, entende? Então, em 60 e poucos dias eu perdi 10 quilos. E assim, foi um alívio muito grande poder me pesar na balança e ver, meu Deus, eu voltei para 2 dígitos. Tanto que eu tenho destaque no Instagram, onde tem a foto da balança em si. E foi uma felicidade enorme, porque eu tava assim, há 60 e poucos dias sem fazer refeição livre, e eu falei assim, eu tenho que me pesar, vou ter que pelo menos estar com 100 quilos. Eu fui tão assim, descrente com o processo, porque já tava assim, sabe? E para quem faz dieta sabe, a dieta ela tá completamente ligada no teu humor. Experimenta conversar com alguém que tá numa dieta restritiva há muito tempo, sabe? Experimenta conversar com alguém que tá fazendo dieta restritiva há muito tempo, fazendo cardio, treinando. A pessoa tá com um senso assim de humor lá embaixo. Então eu tava me sentindo muito assim, tava com, digamos que com o alerta ligado, né, com a gasolina baixa. E eu tava com a expectativa baixa, quando me pesei foi um alívio. Por quê? Eu tinha vencido a mim mesmo, eu tinha voltado a 2 dígitos e eu não pesava 2 dígitos assim, ó, sem brincadeira, desde 2014. E o ano era 2021. Olha o tempo que passou sem ver 2 dígitos na balança. Então foi um alívio, eu chorei, sabe, eu desabafei comigo mesmo. Chorei muito, 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 muito mesmo, porque ver 2 dígitos na balança de novo é algo, assim, eu lembro da sensação até hoje, sabe, eu me arrepio falando sobre isso. E foi muito gratificante, só que veio uma outra parada, veio o sintoma e a síndrome de recompensa. E vou falar pra vocês o que aconteceu, viu? Então foi aí que eu saí pra comemorar, chamei 2 amigos, falei, mano, ó, voltei a 2 dígitos, bora sair pra comemorar, bora sair pra comer. Fui no rodízio de pizza e, galera, perdi a mão mesmo, comi muitas fatias de pizza, tomei muito refrigerante normal. Foi um comportamento compulsivo, né? Não tem como dizer que não foi. E eu perdi a mão, e detalhe, no outro dia eu fiquei muito mal, na mesma noite eu fiquei muito mal da barriga, mas não tem nada a ver com a pizza estar ruim ou estar estragada. Não, porque eu passei 60 e poucos dias sem abusar do consumo de gordura e eu vou me jogar de cabeça em pizza, que é basicamente fonte de gordura, né? Carregada no queijo, e pizza doce, pizza de vários sabores, e eu fiquei muito mal. A noite toda no banheiro, no outro dia a mesma coisa também, me deu uma diarreia muito braba. Mas, mais uma vez, não foi culpa do estabelecimento. É aquela coisa, né? Eu tava mudando meu padrão alimentar de forma repentina, né? Só comendo coisa saudável, coisa com percentual de gordura baixa. Quando a gente soca a gordura, o intestino sente, né? Então eu passei assim 2 dias completamente no vaso, né? E no outro dia eu não consegui retornar para a dieta, mas também não fugi da dieta. Então foi um comportamento que eu posso dizer que foi uma exceção no meio da regra. E quando eu vi os 2 dígitos de novo, falei assim, olha, posso voltar a fazer refeição livre uma vez por semana. E durante o passo do tempo fui me testando. Eu falei, já consegui ficar 63 dias, então eu vou tentar ficar 10, tentar ficar 12. Então eu criei mais ou menos um padrão de ficar fazendo refeição livre a cada 10 dias, para eu continuar descendo de peso, porque minha meta não era só chegar nos 2 dígitos, minha meta era perder os 100 quilos, né? Ou seja, 189. Pesar 89. Só que eu fui bem melhor, fui para 85, mais ou menos assim. Então, quando eu cheguei no meu peso ok, 85 quilos, a minha meta, eu falei assim, foi batida, agora a gente entra no quê? Emagrecimento permanente,
Não é porque eu cheguei na minha meta que eu vou agora desistir de tudo, largar tudo. Não. Tenho que voltar, sentar e criar uma consciência do quê? Olha, eu cheguei no meu objetivo, agora eu não posso, de forma alguma, desembestar, voltar a comer tudo aquilo que eu comia. Entende? Que é o problema de muita gente. E quando eu falo que é o erro de muita gente, é porque eu me incluo nisso. Eu cometi esse erro em 2014, né, quando eu emagreci a primeira vez, saindo de 110 lá para meus 77 quilos. E eu cheguei assim e falei, nossa, cheguei a 77 quilos, então posso voltar a comer tudo aquilo que eu comia. Então, a história você já conhece, né? Eu engordei tudo de novo e mais um pouco. Então, o próximo vídeo, né, já encerrando esse vídeo, é justamente para falar na refeição livre durante o emagrecimento permanente, né? Como eu lido com a refeição livre hoje, atualmente, sabe? Então, quais são os cuidados que eu tenho, as coisas que eu tenho que fazer para não voltar a cair em tentação, para não ter descontrole alimentar, porque é o que eu me encontro hoje, é o que eu faço hoje em dia, né? Tanto que vocês podem ver, né, no meu Instagram, nas redes sociais, eu tenho uma certa liberdade, uma certa autonomia em fazer refeição livre. Tanto que esse final de semana agora, vou até colocar aqui na tela qual foi minha refeição livre. Sempre comer um hamburguinho, uma batatinha com cheddar, bem legal, bem tranquilo. Mas no outro dia, foco total, de boa, tranquilo. Porém, até eu chegar nesse ponto, ainda peguei um pouquinho de porrada. Vocês me veem falando bastante isso porque o caminho é esse, é ondulatório. A gente vai acertando, vai errando, vai acertando, vai errando. E é basicamente isso. Então, galera, mais uma vez, obrigado por acompanhar. Deixa o feedback aqui no vídeo. Curte, comenta, compartilha o vídeo. E mais uma vez, galera, vai pedir suplementação, melhor do Brasil, é na Growth. Vai pedir todo e qualquer medicamento manipulado, vai no Oficial Pharma. Ambos o meu cupom é Reginaldo, não tem mistério, não tem segredo. E mais uma vez, galera, se isso tudo está acontecendo, é porque você aí do outro lado acredita nas coisas que eu falo. Tamo junto e é nóis. Valeu, galera.